How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million angels cannot express. Eu quero começar com a leitura bíblica. É normal a gente ler 2 Timóteo 2,15, mas hoje nós vamos começar lendo aí Romanos 16, 21, tá? Nós vamos abranger aqui alguns tópicos importantes. E como hoje é o primeiro dia, a gente vai começar pela parte introdutória, trazendo alguns tópicos muito importantes na questão do obreiro, tá? Da vida daquele que quer fazer a obra para Deus, né? Tem um pastor muito antigo, era da Filhos de Deus, da época da minha esposa, e ele dizia assim: quem está em cima quer estar embaixo, e quem está embaixo quer estar em cima, né? Quem está, às vezes, vindo, querendo ser obreiro, quer ser pastor, né? A Bíblia diz, né? Aquele que almeja, deseja o episcopado, excelente obra deseja, né? Então, um dia eu já me assentei na nave da igreja, quis muito ser pastor, obreiro, evangelista, pregador, e hoje eu sou pregador, pastor, já fui missionário, já fui diácono, já fui presbítero, já fui evangelista, já fui missionário de campo, hoje sou pastor. Antes de começar aí a leitura aí, eu vou pedir muita ajuda de vocês, tá, gente? Eu sei que a gente fala CPO, curso obreiro, aí fica todo mundo sério, né? Igual tem gente que parece que tomou café amargo, né? Falou assim: então eu vou lá, vou tomar um café sem açúcar para prestar bem atenção. Não, pode ficar tranquilo, né? Aqui não vai... Tem um pastor aí, tem algumas igrejas, tá? Não vou falar nome e tal, mas tem algumas igrejas que os pastores passam tanta dificuldade com os obreiros que eles não querem nem apacentar mais. Sabe o que os pastores estão fazendo? Apacentando as ovelhas, né? Ó, cacete nas ovelhas, porque os obreiros estão terríveis. Aqui não, aqui é uma bênção, né? O pastor falou: vai ter curso, o povo tudo veio, é só vitória, tá? E nós vamos trabalhar nessa questão. Eu tenho certeza que aqui já tem muitos obreiros capacitados, obreiras capacitadas, pessoas que amam ajudar a obra de Deus, mas todo o conhecimento que nós vamos ter aqui, eu tenho certeza que vai edificar a sua fé, edificar o ministério de cada um dos irmãos, independente do grau e do cargo eclesiástico, tá? Mas o foco nosso dentro desse CPO é literalmente trabalharmos com a questão de obrar na obra de Deus. Existe um desafio hoje nas igrejas, tá? Isso é geral. Eu tenho ministrado, tem dia que eu não consigo nem terminar a ministração. Um dia que eu estava falando com o pastor Adonias, nós ministramos de manhã, culto da tarde, culto da noite, era para pregar numa vigília. Aí não aguentei na vigília. Liguei para a pastora e falei: não vou conseguir chegar. A pastora Leia, falei: não vou conseguir chegar. Então, assim, nós andamos de um lado para outro aí, pregando a palavra de Deus, e conhecemos muitos ministérios, que os pastores têm a confiança de nos convidar para pregar, e às vezes acabam nos contando os desafios da obra que se passam no dia a dia, dentro do lagutar cotidiano referente à igreja. E a maioria dos pastores, eles dizem assim: olha, eu tenho muitos obreiros na igreja, só que na hora de fazer a obra não tem nenhum. Tem muitas igrejas que passam por isso. O pastor está lá no altar, ele tem bastante obreiros, mas existe o desafio na hora de fazer o evangelismo, na hora de abrir outra congregação, na hora de fazer os trabalhos nos lares, às vezes até um evento da igreja,
Aí o pastor tem que correr. Aí o pastor, ele é um Arão Abiú da vida, né? Tem que trabalhar com tudo. Aí ele tá ali no altar, corre para a porta, aí ele corre na secretaria, ele corre lá na água, aí ele volta para o altar, aí ele dirige, daqui a pouco ele tem que pregar. Então, qual que é o foco de nós trabalharmos com a questão do obreiro? É porque o pastor, ele não trabalha sozinho, tá? Tinham alguns pastores antigos, eles tinham muitas falas, né? À medida que nós vamos passando o tempo, vamos perdendo essas falas antigas, muitas não condiz, mas tinha uma fala muito bacana de um pastor da Assembleia de Deus, que ele dizia assim, o pastor, quando ele olha para a igreja e olha para os trabalhos da igreja, ele olhava para as crianças e dizia assim, as crianças é o sorriso do pastor. Uma igreja que tem bastante criança, deixa um pastor bem alegre ou de cabelo em pé, né? Que as crianças ficam, segura aí, né? Então o pastor fica alegre. Ele dizia que as irmãs do ciclo de oração eram os joelhos do pastor. Quando o pastor estava ali orando, mas as irmãs estavam sempre intercedendo, né? Ele dizia que os obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas, eram as pernas do pastor. Que às vezes o pastor está com a administração numa visão panorama de todo o ministério, mas ele não consegue fazer tudo. Então divide-se os trabalhos e os obreiros é que vão caminhando e fazendo a obra de Deus, né? E os jovens, a força do pastor. Olha que legal. Então quando nós olhamos para essa questão de ser obreiros, nós precisamos observar muito bem, né, o que nós queremos fazer para Deus, né? Quando a gente lê Marcos 10:45, nós vemos ali Jesus falando de uma forma específica daquele que quer trabalhar no reino. Porque se nós fôssemos olhar na lógica para a questão de sermos servos de Deus, acreditar em Deus, né? Quem somos nós perto de Deus, né, irmãos? Um Deus que é grande e poderoso, enviou o seu Filho para morrer. Pode até levar o tripé lá pertinho de você lá, não tem problema não. Aí talvez de lá pega mais longe aqui os irmãos também. E aí você olha para Jesus, Marcos 10:45 é sensacional. Porque quem já ouviu falar de uma palavra chamada diácono? Diácono, diaconisa. Tem diaconisas aqui? Diaconisas? Não? Diáconos? Tem diácono? Diácono tem um. Essa palavra diácono, de tudo que nós podemos falar de um obreiro, ela é sensacional. Porque a palavra que aparece para Jesus ali, dizendo que ele veio para servir, a palavra é diáconos, no grego, é a palavra servo. Então, quando você olha para Jesus, você vê o próprio Jesus, dentro do texto, utilizando a palavra no grego, koiné, que é diáconos. Jesus disse assim, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir, diáconos. Servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Olha que interessante. Então, assim, se a gente olha para a questão dos obreiros, quem pode me ajudar a ler esse texto aí, para a gente já ir desenrolando? A gente vai ler um texto que fala sobre cooperador, tá? É a carta de Paulo aos Romanos, é uma carta maravilhosa. É claro que a carta de Paulo aos Romanos, ela é uma carta que trabalha com vários aspectos, e Paulo, quando ele está escrevendo aos cristãos, à igreja, aos cristãos de Roma, ele está direcionando esse escrito, ele vai trabalhar muito a questão do pecado. Só que dentro da questão da igreja, Paulo ele vai falar de obreiros, tá? E a interessante é que Paulo vai falar de uma classe de obreiros aqui, que talvez não tem muito valor, ou as pessoas não valorizam muito dentro da igreja, tá? Romanos capítulo 16 e o versículo de número 21, quando ele está dando a saudação final ali. Quem pode ler? Alguém com a voz bem bonita aí, vai. Aleluia, agora ficou difícil, hein? Meu Deus do céu. Se não achar, pode ler. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jason, e Sassos. É um nome difícil, né? Tá bom. Os nomes eram bem complicados, né? Tem gente que fala assim, o nome era difícil. Põe um nome bíblico. Se você quiser um nome diferente, acha um nome na Bíblia lá e coloca na criança. Olha que interessante, tá? Paulo está escrevendo a carta aos Romanos. E a gente está, todo o final das epístolas paulinas, que são 13, o apóstolo Paulo ele vai sempre tecer os seus agradecimentos ali no final da carta. E aqui no final ele está escrevendo uma carta a alguém que, se a gente olhar para os 66 livros da Bíblia,
nós temos no Novo Testamento 13 cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo. É um terço do Novo Testamento escrito só pelo apóstolo Paulo. E dentro dessas 13 cartas, tem 4 que ele escreveu quando estava preso. Só que tem 3 cartas que ele escreve, de todas que ele escreveu, que são um conjunto especial. A primeira, a segunda carta a Timóteo e a carta que ele escreve a Tito. Porque tanto Tito como Timóteo, quando eles viram Paulo pregar a primeira vez, eles ficaram tão impactados com a pregação do evangelho que eles falaram assim, olha, vamos aprender com esse homem aí. Esse homem aí tem algo para nos ensinar. E eles começaram a caminhar com o apóstolo Paulo, ao ponto de Paulo enxergar neles o obrado para que eles fossem colocados a uma obra, dirigirem igrejas. Então, quando Paulo escreve as 3 epístolas, ele escreve a Tito e 2 cartas a Timóteo, que são as cartas pastorais. Então, quando Paulo se refere a Timóteo e a Tito, eles são tratados como no corpo eclesiástico, como pastoral. Só que quando Paulo escreve fazendo saudação, ele fala aqui, por exemplo, a Timóteo, dizendo assim, meu cooperador. Ele não poderia falar assim, não, Timóteo é pastor da igreja. Não podia falar, Timóteo é pastor da igreja. Só que ele está falando de alguém que produz no reino de Deus. Alguém que serve a Deus, que ama fazer a obra, que ajuda o reino a crescer. Então ele diz assim, olha, Timóteo, meu cooperador, tá? Tem pessoa que fala assim, qual é o seu cargo na igreja? Sou cooperador. Vamos falar, então você não é obreiro. É obreiro. Toda pessoa que decide servir a Deus, tá? Ela já passa a ser um cooperador do evangelho. Olha que legal. Eu vou contar uma experiência que eu tive quando ainda da mocidade eu era jovem. E eu ainda sou jovem, né, pastor? Ainda nem tenho cabelo branco, glória a Deus. Mas a minha esposa dá risada, ela diz que eu não posso falar que sou jovem, né? Casado, 4 filhos, 10 anos. Então, eu sou meio jovem, né? Fica bom assim, né? Meio jovem, nem velho, nem jovem. Mas quando eu era da mocidade, eu falei para o pastor, eu gosto de ajudar. O pastor falou, filho, a obra está aí, ó. Jesus disse que grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Eu disse, o que eu posso fazer, pastor? Ele falou, filho, tem banheiro para limpar, tem porta para abrir, tem limpeza da igreja. Eu falei, eu vou fazer tudo isso. E eu chegava cedo ali, limpava a igreja, limpava o banheiro. E um dia teve uma festividade. E festividade, né, irmãos, é uma bênção, né? Festividade tá todo mundo assim, quem trabalhou com a organização tá preocupado com a decoração, com aquilo, aí tem alguém que vai ficar na recepção, o pessoal do som sofre demais na festividade, aí o pastor corre para cá, corre para lá, e aí ficam os obreiros lá, e tem que ficar alguém cuidando de carro, é uma loucura, não é verdade? Mas existe um foco principal para quem é da casa, principalmente quem é obreiro. Quem é membro não, quem é membro, ó, irmão, vem com a roupa, tal, tema, não sei o quê, tem que estar cedo lá, quem é do grupo, e acabou. Agora, quem é obreiro, não, tem que estar lá para cuidar do negócio, quem é do altar tem que estar lá, quem do som já chegou, quem vai ficar na porta, os obreiros têm que estar na dinâmica. E o povo vai chegando, qual é a expectativa de um obreiro, né? É recepcionar, principalmente quem vem de fora. A prioridade, no caso assim, de uma festividade, para quem é obreiro, quem está cuidando da casa, ajudando, é recepcionar quem vem. E ali naquela festividade, teve uma festividade lá, e aí eu ali animado, não era obreiro, não era nem cooperador, era servo de Deus, e sou até hoje. E aí começou ali chegar gente, e os obreiros lá, tem uns que parece até que é estátua mesmo, né? O pastor fala, fica na porta, parece que ele leva o pé da letra mesmo, fica assim, ó. Vira até uma estátua, meu Deus do céu. E aí o povo ia chegando. E aí a igreja lotou. Não cabia mais gente. E chegou umas senhorinhas, chegou umas irmãs com um bebê no colo e os obreiros lá. E aí, eu olhando, falei, rapaz, esses obreiros aqui, eu era da mocidade, saí da mocidade e falei, eu vou ajudar, né? E tinha uma pilha de cadeira assim, o obreiro do lado e não colocava cadeira para o povo sentar. Aí eu fui lá e peguei a cadeira. Falei, eu vou lá, eu vou ajudar. Peguei a cadeira. Ô senhora, senta aqui. Ô irmã com o bebê, ó, senta aqui. Aí um obreiro chegou do meu lado, que era um presbítero. Ele grudou no meu braço aqui, vou pegar a cadeira para ilustrar. Ele chegou assim meio disfarçado e fez assim. Ô irmão, você não sabe que não pode fazer nada se o pastor mandar? Aí eu olhei para a cara dele.
e falei assim, e você não sabia que Jesus disse, se vós fizer só o que eu vos mando, sois servos inúteis? Aí o irmão ficou olhando para mim, saía até fumaça do olho dele. E eu continuei ali, depois o pastor chegou e falou, irmão, você está de parabéns. Eu fui no setor de parelheiros, não vou falar o nome, porque está gravando, não é antiético você falar nome de ministérios em algo que vai ser postado, mas eu fui o obreiro mais jovem a ser consagrado ali ao pastorado para dirigir igreja, no setor que eu dirigia. Mas se você for lá, você vai ver na parede, na construção eu cavando alicerce, na igreja eu limpava banheiro, eu sempre fui um obreiro ativo e sempre gostei disso até hoje, irmãos. Onde tem obra, eu falo, vamos ali, vamos no monte, vamos vigília. Se eu aguentar, a gente vai. Se eu disser não dá, é porque não dá mesmo. Então, qual que é a ideia de nós trabalharmos com CPO hoje? Essas 3 segundas-feiras. É nós desenvolvermos um pensamento melhor acerca do ministério que nós servimos a Deus, né? E que nós estamos obrando a Deus, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui, porque, claro, o Adelino está lá na igreja dele, mas não conheço os demais irmãos. O irmão Leonardo está aí, Deus está preparando uma obra grande na mão dele. Mas os demais, muitos aqui congregam aqui, sim ou não? Então, só quem é da casa aqui, os obreiros da casa, os irmãos que obram. Eu vou fazer uma pergunta, né? Agora, não, só quem não é da casa, para me conhecer assim. Ó. Só quem não é obreiro daqui veio. Amém. Glória a Deus. Não, eu vou perguntar de novo. Só quem não é obreiro do ministério dos milagres, Assembleia de Deus dos Milagres. Quem não é? Isso, não é. Isso. 3. Tá bom. Então todos os outros ficou mais fácil agora, né? O pastor até se assustou agora, né, gente? Falou, aleluia. Não, ministério, tá? Ministério, independente da congregação, né, gente? Do ministério, tá? Aí tá, independente da congregação, da subcongregação, da sede, quantos aqui têm a perspectiva, estão orando para que o ministério cresça cada vez mais? Aí, ó, glória a Deus. Aí vocês já pensaram, irmãos? Deus envia aí, igual a pregação lá de Mateus, de Marcos também, nos sinóticos, aí Deus envia aí quase 5.000 almas, ó. Meu Deus do céu, vai precisar de você, gente. Quem está aqui primeiro vai ser os obreiros de amanhã. As almas novas que forem chegando aí, os que estão agora é que vão ser os obreiros de amanhã. Aqui tem um diácono, amanhã vai ser presbítero. Tem diaconisa, Deus vai levantar missionárias. E até vai mandando alma, vai precisar crescer. Já pensou, o ministério cresce, 2 obreiros no altar. Aí fica difícil, tem que ter homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo. Amém? Voltando no que eu falei de Marcos 10, 45, quando a gente olha na perspectiva de ser obreiros, nós temos que pensar melhor um pouco, porque o que eu mais vejo quando se fala de obreiros é o cara dizer assim, não, agora eu sou diácono. Não, que isso, agora... Ô, irmão, você pode ficar ali... Não, que isso, agora eu sou presbítero. Aí o irmão é evangelista. Aí depois que vira evangelista, parece que ele ganhou uma cadeira de ouro. Ô, irmão, você pode ficar na porta ali para ajudar? Que isso, irmão, agora eu sou evangelista. Só falta ele dizer assim, né? Depois que vai ao pastorado, parece estar esperando ser ungido a 4ª pessoa da Trindade. Aí se tivesse, ele ia falar assim, eu sou a 4ª pessoa da Trindade. Né? Por quê? Vai esquecendo. Só que se a gente olhar na dinâmica, tá, de ser um obreiro, quanto mais degrau você sobe, mais você tem que servir. Meu Deus do céu. Hoje, se perguntasse para mim, Tojo, você quer ser membro ou obreiro? E eu pudesse escolher, conhecendo, eu ia falar, não, eu quero ser membro. Ser pastor é trabalhoso demais, você tem que orar, tem que ir para cá, tem que ir para lá, pregar, evangelizar, você nem descansa. Mas é tudo para a glória de Deus, amém? Tem um texto bíblico, eu vou começar aqui com as experiências que nós vamos trabalhar aqui de ser obreiros, tá? Porque quando a gente fala de ser obreiros, a pessoa fala assim, pastor, tem muita coisa que hoje é complicado. Eu tive uma pessoa que disse assim, eu não gosto de Bíblia, não gosto de estudar. Como é que um obreiro não gosta de estudar a palavra de Deus, né, gente? Fica difícil, não fica? É claro que a Bíblia diz assim, a fé vem pelo
Ouvir a palavra de Deus. Tá bom. Tem gente que só quer ouvir, não quer mais ler a palavra. Bem-aventurado, né, o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite. É o Salmo 1º. Tem pessoas que usam uma falácia muito grande quando se fala de estudar a palavra de Deus, tá, gente? Existe, claro que existe, gente. Vai dizer que não? Existe sim. Eu conheço que outro dia eu fui numa vigília, eu e minha esposa, não vou falar o nome da igreja também, muito grande, e o irmão ficou ali numa teologia filosófica ali, e vocês vão infartar de tanto conhecimento hoje. Eu falava assim, eu tô quase infartando de raiva, que eu vim ouvir a palavra de Deus, e o cara fica só filosofia. Então tem, gente, tem sim uma teologia que mata mesmo, né? Mas você já ouviu uma falácia que diz assim, a letra mata, né? Quem já ouviu falar isso aí? Já ouviu? Quem já falou isso aí? Né? Não, tem que ser sincero, né, gente? Eu já falei isso aí um dia também, falo até hoje, tá? A letra mata. Tem gente que não gosta, tá, de entrar em cursos como esse CPO, cursos teológicos, fazer um preparo de obreiro, obreira, porque fala assim, não, a letra mata. Aí tem uns que dizem assim, não, quando eu quero, Deus me revela, né? Irmãos, eu tenho absoluta certeza que Deus revela mesmo. O profundo, oculto, escondido, Jeremias, são textos maravilhosos. Deus, ele revela, gente, e coisas tremendas. Deus já usou profecias na minha vida que foram tremendas. Mas a Bíblia está repleta de textos que diz que nós temos que estudar a palavra de Deus. Só para você ter uma ideia, eu vou fazer uma pergunta. Deus precisa estudar? Vou fazer assim uma pergunta assim. Deus precisa conhecer a Bíblia, ler a Bíblia? Deus precisa ler a Bíblia? Você acha que Deus precisaria sentar numa cadeira e estudar? É uma pergunta simples, né, gente? Deus é onipotente, onisciente, onipresente, imutável, pré-existente. Sim ou não? Ele sabe de tudo, está em todos os lugares, tem todo o poder, não tem começo, não tem fim, é um Deus sempre eterno, e ele não muda a sua essência, tá? Então, assim, aí a pessoa fala assim, não, mas Deus me revela, né? Deus abre o céu lá. Ai, que bonito, né, irmãos? Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, para o abençoado lá, que é quase a quarta pessoa da Trindade, ficar sentadinho, bonitinho lá, e quando ele quiser, Deus vai revelar para ele. Eu vou olhar para a irmã, Deus acabou de me revelar aqui, ó. O cara não busca, não ora, não lê Bíblia, não jejua, e Deus vai revelar o céu para ele, né? Tem revelações que são tão profundas que elas cheiram enxofre. É verdade, tá? Tem revelações tão profundas que elas cheiram enxofre. Então, pessoal, nós vamos ler aí. Eu vou fazer uma pergunta. Quando alguém fala assim, a letra mata, quem sabe onde está escrito isso aí? Os vão falar assim, a letra mata, né? É 100%, dá até, hoje ninguém joga mais porque virou crente, mas se fosse no mundo, dá até para fazer uma aposta. R$1.000. Eu duvido quando alguém falar assim, a letra mata, você falar, tá escrito isso aí aonde, irmão? A pessoa não vai saber falar, tá? Só que a gente vai entrar em alguns conceitos aqui muito importantes, tá, gente? Ó, com 12 anos de idade, Jesus era Deus ou não? Ele veio, o verbo encarnou-se, sim, né? Nasceu da Virgem Maria, mas Jesus nascendo como homem, ele deixou de ser Deus? Não. E ele veio para servir, gente. Ó, a palavra que aparece ali no original é diáconos. Jesus literalmente veio para servir, tá? Aí tem uns camaradas que quando eles começam a ser obreiros, eles dizem assim, não, mas agora eu sou obreiro. E não quer mais servir. Pessoal, está repleto de igrejas no Brasil que à medida que há consagrações, os obreiros vão abandonando a obra. Não dá para entender? Conforme vai subindo os degraus, em vez dele ajudar a obra a crescer mais, eles vão sentando no altarzinho da igreja e tem que ter uma cadeirinha para eles, tá, gente? E ai de quem sentar na cadeira dele, hein? Ó, se ele chegar lá e ver assim, alguém sentado, ele fala até de olho torto assim, ó. Tipo, sai daí agora que é minha cadeira. E ele senta lá na cadeira lá, e o pastor vai de um lado pro outro e ele fica só ali, ó. E o pastor, gente, vamos trabalhar. E ele lá, ó, tá nem aí. Pessoal, isso aí é em 78% dos ministérios, tá?
acontece isso. Eu glorifico a Deus que aqui é uma exceção, né, gente? O pastor falou curso de obreiro, veio todo mundo aprender, olha que legal. Glória a Deus. Pelo menos a metade chegou, eu acho, né? Glória a Deus. Ó, pessoal, quando a gente fala de ser cooperador, tá? Cooperar no reino de Deus, o cooperador é uma parte muito importante da igreja, tá? Você já viu a pessoa, tem aquela falácia das pessoas que falam assim, não, a igreja sou eu, né? A igreja sou eu, sou templo do Espírito Santo. Tem uns que nem querem ir para a igreja mais. Tem um tal de igreja digital aí, quem já ouviu falar da igreja digital? Tem uma tal de igreja digital aí agora, que você não precisa mais ir para a igreja, porque o nome já fala, é igreja digital. Então o negócio é tudo pelo celular. Você faz um cadastro lá, tipo um WhatsApp lá, e aí, gente, ó como é a igreja digital. Você precisa tomar ceia, sim ou não? Como é que é a ceia, pessoal? Tem um culto, né? Uma vez por mês, o pastor tem toda a liturgia do culto que a gente vai desenvolver aqui sobre os diáconos, sobre os obreiros. Aí ministra a ceia, aí a gente comunga o corpo de Cristo, não é? Todo mundo junto aqui, ó, irmão, vamos participar da ceia. Aí os irmãos pegam o pão, o cálice, o corpo de Cristo, participa, todo mundo junto que é o corpo. A igreja digital, não. Você, para poder cear, como é uma igreja digital, você faz o Pix do seu dízimo, e aí se você fizer o Pix do seu dízimo, a ceia chega no correio. Tem até a igreja moderna aí para quem quer, né, pessoal? A igreja digital. Só que, aí as pessoas usam aí, sou templo do Espírito Santo, a igreja sou eu. Não. Ser templo, morada, habitação do Espírito é uma coisa. Igreja é outra, né? Paulo disse que nós somos um corpo, não é isso? Cristo é o cabeça, tá? Aí eu pergunto, pessoal, quando você está com, por exemplo, sede, o filtro tá ali. Você fala assim, tô com sede. Aí você fala assim, irmão, vai lá buscar um copo de água para mim. Seria bom, né, irmãos? Tá aqui cansado, vai lá, irmão. Aí a mão vai lá sozinho e pega o copo de água. Dá certo isso aí? Não dá, né, gente? Quando você tá com sede, é um conjunto. Você fala, eu vou lá beber água, levanta o pé, a perna, são 206 ossos, 19.200 quilômetros de veia, 11 membros externos, 60 órgãos internos, todos eles vão trabalhar juntos. Aí você vai lá, pega uma aguinha, satisfaz, volta para o seu lugar. O corpo inteiro tem que ir, tá? Essa é a ideia de igreja. Cristo é o cabeça, comanda todas as coisas. Nós somos membros de igreja. Então, quando nós estamos reunidos, eu estou com o meu irmão, eu estou com as irmãs, com a igreja aqui reunida, aí sim, eu sou igreja, corpo de Cristo. É os membros do corpo reunidos num lugar. Então, essa falácia aí de, eu sou templo do Espírito, não preciso fazer nada na igreja porque eu já sou a igreja, isso aí é antibíblico, tá, gente? Nós somos o corpo. E para que a igreja cresça, prospere, esse corpo tem que ser vivo, tá? É por isso que nós temos Cristo como cabeça. Você já parou para pensar por que nós celebramos a ceia do Senhor? O pão e o sangue, tá? O cálice, tá? O fruto da vide, que representa o sangue, o corpo de Cristo, e o sangue carmesim, tá? Na época que Jesus, ele selecionou, escolheu com muita propriedade na revelação divina o pão, tá? Jesus escolheu o alimento principal da época. As pessoas se alimentavam do pão, era o alimento principal. Fazia-se aquela fogueira na pedra, tinha alguns chamam cuíca lá no Nordeste, outros chamam cambuca, mas feita de metal que era colocada sobre as pedras e a massa era colocada espalhada. Então fazia aquele pão grande, depois partia os pedaços. Então Jesus usa o alimento diário do povo, que era principal daquela época, para lembrar o seu corpo. Então, quando você pega o pão, que é o corpo de Cristo, é um símbolo de alimento, também é alimento espiritual. E lá em Levítico diz que quando sacrificava o animal, deveria imolar o animal, o sangue deveria cair na terra, porque a vida estava no sangue. Eles assim, olha, o sangue de Abel clama até mim, tá? Porque o sangue caiu na terra. Então, quando você fala de pão, alimento. Quando você fala de sangue, você fala de vida. Então, quando você celebra a ceia, você tem o alimento espiritual e vida dentro de você, que é a vida do próprio Jesus Cristo. Olha que interessante. Então, são coisas que a gente precisa ter como obreiros, e uma vez que a gente passa
a ser cristão, tá? Nós temos uma incumbência que ninguém escapa. Isso aí o pastor já pregou aqui, culto de missão, umas 50 vezes. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, enfim, tá? Então, assim, esse ide, quando alguém aceita Jesus, já acabou. Você já tem uma ordem imperativa do próprio Jesus Cristo que você tem que fazer alguma coisa. Não tem desculpa. Você aceitou Jesus, você já tem que fazer alguma coisa. Olha só, não tem como escapar. Não, mas eu não fui ungido diácono, eu não recebi minha unção de presbítero, não, eu não sou evangelista, ainda não sou missionária, diaconisa, então eu não vou fazer nada na igreja. Não. A própria palavra de Deus, ela já diz que você tem que ser um obreiro, uma obreira. Porque Jesus já deixou uma ordem dizendo que você tem que pregar o evangelho. Olha que legal. Então, a pergunta é, será que nós já estamos fazendo a obra de Deus? Eu tenho certeza que já, né? Que pelo olhar dos irmãos, tirando o irmão que está quase dormindo ali, mas os outros estão prestando bem atenção, tá? Olha que interessante, pessoal. Eu me lembro uma vez, tá? Alguém pode me ajudar aí abrindo Atos 11, 24? Atos dos Apóstolos 11, 24. Eu me lembro uma vez, a igreja ela tem alguns desafios, tá? O primeiro desafio que a igreja tem é interno, tá? O primeiro desafio relacionado a obreiros é o problema interno. O segundo é o problema externo, tá? Interno é quando nós trabalhamos os trabalhos da igreja, tá? A igreja tem muitos trabalhos. A priori, o culto já é um trabalho muito trabalhoso, né? Por quê? Vocês já pensaram se nós fôssemos sempre ter cultos, mas no culto estivesse só o pastor? Ia ficar estranho o negócio, né? Se nós tivéssemos cultos e nos cultos estivessem só os obreiros, ia ficar estranho o negócio também. Então, o culto ele é trabalhado para quê? Para que haja pessoas, Deus envie almas. How can I say thanks for the things you've done for me? Things so undeserved. You even came to prove your love for me. The voices of a million angels cannot